Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1, 20. Entre outras coisas, este texto ainda serve como diretriz para nos orientar no caminho da oração. Aqui precisarei falar mais detalhadamente. Orar como? Em público, em particular, em casa, de joelhos, em pé, sentado, ajoelhado. Nada é dito sobre isso. Postura, lugar e tempo são deixados em aberto. Não há ordem, exceto uma, no Espírito Santo. Isso é indispensável. Dito isto, nada mais importa. Se estiver orando no Espírito Santo, todo o restante pode ser como ou onde você deseja. Mas o que significa orar no Espírito Santo? A palavra pode ser traduzida pelo Espírito Santo ou através do Espírito Santo, bem como no Espírito Santo. E a frase significa, primeiramente, orar com o poder do Espírito Santo. A mente carnal não sabe nada sobre isso. Eu poderia me expressar tanto em holandês quanto em inglês sobre esse ponto para um homem não regenerado. Mas os homens regenerados que nascem do Espírito e vivem no mundo espiritual têm conhecimento das comunicações entre seu Espírito e o Espírito Santo, que agora reside no meio da Igreja de Deus. Sabemos que o Espírito Divino, mesmo sem o uso de sons, fala aos nossos corações, que sem uma expressão que nossos ouvidos possam ouvir, ele pode fazer nossa alma conhecer sua presença e entender seu significado. Ele lança a sombra espiritual da sua influência sobre nós, colorindo nossos pensamentos e sentimentos de acordo com o seu próprio projeto e vontade. O cristão sabe com certeza que o Espírito Santo, o Espírito Divino, tem relações frequentes com as mentes renovadas e lhes confere seu poder. Nosso espírito ora, mas é porque é ofuscado e cheio do poder do Espírito Santo. Não posso explicar muito sobre isso, mas quero dizer que se eu, como homem, pudesse subir ao trono da graça e orar apenas com a minha natureza carnal, essa oração seria inaceitável. Mas quando eu for clamar e minha nova natureza orar direcionada pelo Espírito Santo, então minha oração será bem-sucedida perante Deus. Se diante de Deus eu fizer somente o que minha carne pode e quer fazer, nada fiz, pois o que é da carne ainda não é superior à carne. Mas se diante do trono da graça celestial, o Espírito eterno de Deus fala à minha alma e a eleva acima do homem caído, a eleva para ser preenchida com força divina, se esse Espírito está em mim, então haverá um poço de água brotando para a vida eterna, se eu receber a luz e o poder divino do Espírito Santo. E se em seu poder eu me aproximar fervorosamente de Deus, minha oração deve prevalecer com Deus. Esse acesso pode ser liberado para todo cristão através do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, da qual, sem ele, ninguém tem acesso ao trono da graça. Sem dúvida, o sentido principal do texto é orar no Espírito Santo. Nem sempre sabemos pelo que orar. Seria muito bom se nos abstivéssemos de orar por alguns minutos em silêncio até que soubéssemos pelo que orar. O hábito em que caímos na oração extemporânea de sempre orar diretamente, sem uma pausa de um instante para pensar o que vai pedir ou falar, é muito prejudicial ao espírito de oração. Eu gosto, quando estou sozinho, de dedicar alguns minutos para considerar o que vou pedir a Deus, pois caso contrário, me parece como procurar uma entrevista com um dos oficiais de Estado para pedir algo que possa nos ocorrer no momento. Você gostaria de ter uma audiência com Lord Derby e depois considerar de repente o motivo pelo qual você veio? Certamente o senso comum diria: espere um pouco até que seu caso seja organizado em sua própria mente e quando você se souber claramente o que deseja, poderá pedir o que precisa ao Lord Derby. Não devemos esperar em Deus na oração pedindo-lhe que nos revele quais são as questões que devemos implorar a Ele. Tome cuidado com as suas orações. Nunca faça um trabalho aleatório de súplica. Vá ao trono da graça compreendendo inteligentemente o que você precisa. O Espírito Santo deve guiar a nossa mente em oração. Nem todos os homens são conscientes disso.
Então se sentem calados quanto a certos assuntos e livres em outra direção. Então obedeçam ao Espírito Santo e orem como ele ordena, pois ele sabe qual deve ser a nossa petição. Bem, e então, meus queridos, orem por aquilo que Deus os move a orar e sejam muito sensíveis à influência do Espírito Santo. Eu gosto de uma metáfora usada por Thomas Chilton, quando ele diz que desejava que sua mente fosse como uma rolha na água, consciente de todos os movimentos do Espírito de Deus, tão sensível que o mais leve sopro do Espírito causaria uma ondulação no mar da nossa alma e faria com que ele se movesse como o Espírito faria. Atingimos um crescimento maior de santificação quando o Espírito Santo e nosso próprio espírito interior estão perfeitamente de acordo. Que possamos ser conduzidos a este estado inexprimivelmente abençoado. Oramos com mais direcionamento quando consentimos no que é a intenção do Espírito Santo e falamos quando ele nos leva a falar. Certamente seremos enriquecidos com coisas boas quando esperamos que o próprio assunto de nossas súplicas venha dele. Senhor, ensina-nos a orar. Coloque os pensamentos em nossas mentes, os desejos em nossos corações e as próprias palavras em nossos lábios, se for a sua vontade, para que em todas as nossas orações estejamos orando no Espírito e não na carne. A parte principal de orar no Espírito deve estar não apenas no poder do Espírito ou no ensinamento do Espírito, mas no auxílio do Espírito Santo. Observem, irmãos, as muitas maneiras de orar que são desagradáveis para Deus. Observem e evitem-nas. Existe apenas uma maneira de orar que o Senhor aceita. Você sabe qual é? Descreverei brevemente seus atributos. Aquele que vem a Deus deve lembrar que ele é um espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, pois o Pai procura os que o adoram assim. A primeira essência da oração é orar em verdade. E não oramos em verdade a menos que o Espírito de Deus conduza nossas mentes vãs à sinceridade e realidade da devoção que flui somente do conhecimento da palavra de Deus. Orar em verdade não é usar a expressão vazia da oração, mas realmente refletir sobre o que dizemos. É quando o coração sofre com Deus e se alimenta com fortes desejos vindos dele, e onde você obterá esse tipo de oração, exceto no homem espiritual, quando movido pelo Espírito Santo, capturado pela palavra da verdade. O homem carnal, se for tolo o suficiente, pode entoar uma oração. O homem carnal pode ler o ofício e cumprir o dever, assim como qualquer pessoa que possa ler um livro, mas ele não está orando. Nenhuma oração pode vir dele. Somente o homem espiritual pode suspirar e prolongar-se e clamar no mais íntimo do seu coração, na recâmara de sua alma diante de Deus. Mas ele não fará isso a não ser que o Espírito da verdade o leve sinceramente ao segredo da oração do coração. Além disso, é essencial que oremos com perseverança. Qualquer homem pode correr rápido em uma distância curta, mas para manter o ritmo, milha após milha, há uma batalha. E assim podemos orar fervorosamente de vez em quando, mas para continuar em oração, quem pode ajudar a não ser o Espírito de Deus? O curso da mera devoção carnal é como o curso de um caracol que derrete ao rastejar. As mentes carnais prosseguem e sua devoção diminui gradual e miseravelmente enquanto falam. Que cansaço! Mas quando o Espírito Santo enche o homem e o leva à oração a partir da palavra da verdade, ele reúne força à medida que prossegue e fica mais fervoroso, mesmo quando Deus demora para responder. Quanto mais tempo se demora para abrir a porta, mais tempo a pessoa que está do lado de fora baterá na porta, até que sua oração seja como um trovão. Bela à vista de Deus é uma importunação, entre aspas, chorosa e ainda inconquistável. Orando no Espírito, teremos a certeza de orar em um santo estado de Espírito. Irmãos, vocês já se distraíram em suas mentes? Você pode dizer, gostaria de saber quando não estou distraído. Atrevo-me a dizer que pode acontecer de você ir à igreja às vezes e no caminho ficar dizendo, este é um domingo abençoado, sinto que tenho a presença de Deus. Então, algumas fofocas tolas o encontram nos degraus e contam uma história ociosa que o distraiu.
antes de começar o culto. Você pode até ficar sentado quieto, e então a lembrança de uma criança em casa ou a lembrança do que alguém disse há 6 semanas atrás atrapalhará a sua mente para que você não possa orar. Mas quando o Espírito Santo chega, ele leva esses compradores e vendedores para fora do templo e deixa tudo limpo para Deus. Então você pode vir com um estado de espírito e devoção, buscando realmente a presença de Deus. Eu não poderia, no entanto, terminar a descrição da oração no Espírito se não dissesse que isso significa orar humildemente, pois o Espírito Santo nunca nos enche de orgulho. Ele é o Espírito que convence do pecado e, portanto, nos inclina em contrição e quebrantamento de espírito. Devemos orar diante de Deus como o humilde publicano, ou nunca sairemos justificados como ele foi. Jamais cantaremos glória a Deus nas alturas, a menos que oremos a Deus nas profundezas. Das profundezas devemos clamar, ou nunca veremos a glória nas alturas. A verdadeira oração deve ser amorosa, deve ser perfumada com amor, saturada de amor, amor a nossos irmãos santos e amor a Cristo. Além disso, deve ser uma oração cheia de fé. A oração fervorosa e eficaz de um homem prevalece apenas quando ele crê em Deus realmente. E o Espírito Santo é o autor da fé em nós e a nutre e fortalece para que oremos acreditando nas promessas de Deus. Que esta abençoada combinação de excelentes graças, inestimável e doce como as especiarias, possa ser perfumada dentro de nós, porque o poder do Espírito Santo é derramado em nossos corações. Sou limitado para falar, portanto, não consigo passar uma descrição completa do que é orar no Espírito Santo, mas espero que você entenda. Outra coisa que esse texto mostra é o nosso sucesso na oração. Orar no Espírito, que palavras abençoadas! Se a oração fosse minha, talvez eu não tivesse tanta certeza disso. Mas se a oração que profiro é a própria oração de Deus escrita em minha alma, terei êxito, pois Deus é sempre um com Ele mesmo. E o que Ele escreve no coração só é escrito lá porque está escrito em seus propósitos. Dizem que a oração é a sombra da onipotência. Nossa vontade, quando o Espírito Santo a influencia, é um indicador da vontade de Deus, porque ela está sendo nutrida pelo Espírito através da palavra de Deus. Quando o povo de Deus ora, é porque a bênção está chegando, e suas orações são a sombra da bênção que está por vir. Tenho certeza disso, irmãos. Deus nunca desmente a si mesmo e nunca se contradiz. Você e eu podemos nos contradizer, não apenas pela mentira, mas também pelo engano. Podemos não ser capazes de defender a nossa palavra e podemos esquecer o que dissemos. E assim, em outro lugar, podemos dizer algo que nos contradiz. Mas Deus não é enfermo quanto à memória, nem é mutável quanto à vontade. O que prometeu ontem, cumpre hoje. E o que disse em algum lugar, declara em outro. Então, se Deus disse em meu coração, ore por algo assim, é porque Ele disse isso no livro dos seus decretos. Os escritos do Espírito de Deus no coração sempre coincidem com os escritos bíblicos e conforme o propósito eterno de Deus. Tenha certeza de que não é em vão quando você coloca a sua alma como uma folha de papel diante do Senhor e pede que Ele escreva sobre ela. Então, não é mais sua própria oração, mas o Espírito fazendo intercessão em você de acordo com a vontade de Deus. Nesse momento, você não precisa dizer, espero que Deus responda a oração. Ele fará isso. Ele prometeu fazê-lo. É uma espécie de incredulidade dizer, não sei se o Senhor é fiel à sua promessa ou não, mas espero que seja. Ele é verdadeiro. Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Se o Espírito lhe ensinar a orar, é tão certo quanto 2 mais 2 são 4 que Deus lhe responderá o que você está procurando. Então usarei o texto, em conclusão, como uma carruagem para transportar nossas próprias almas no delicioso exercício de oração. O exercício que nos é atribuído hoje e amanhã é o de orar no Espírito Santo. Irmãos, é um prazer para alguns de nós acreditar que o Espírito de Deus é o autor da grande onda de oração que agora está invadindo as igrejas às quais pertencemos. Não foi de nossa concepção ou planejamento, mas foi o movimento do Espírito Santo de Deus sobre alguns irmãos que desejavam passar um dia em oração solene e encontraram tanta bênção que não puderam deixar de contar a outros, que outros se moveram espontaneamente
E sem uma palavra de oposição ou diferença de opinião, todos disseram: Amém. Vamos nos reunir também para orar. O espírito de bondade fraterna, unanimidade e amor foi nos dado, e depois um espírito de sincero desejo de buscar a bênção de Deus. Conhecemos um tempo em que não era assim. Conhecemos um tempo em que um dia de oração, se não era desprezado, pelo menos não teria sido apreciado como é agora. Temos um só coração nesse assunto, e sei por comunicações com muitos cristãos que muitos do povo de Deus já se sentem como se estivessem peculiarmente em oração, como se não houvesse esforço agora para orar, mas como se fossem seus próprios suspiros ansiosos pelo reavivamento dos santos e pela reunião dos pecadores. Irmãos, vocês tiveram a presença de Deus por muitos anos, foram favorecidos por muitas orações no Espírito Santo e viram com seus próprios olhos as grandes coisas que Deus fez em resposta à súplica. Algum de vocês vai recuar agora? Haverá um homem ou mulher hoje que não será sincero em oração? Meus queridos, foi quando todos se encontraram de comum acordo em um só lugar que de repente ouviram o som de um vento forte e impetuoso. Não podemos estar todos em um só lugar, mas de qualquer forma, vamos estar todos de comum acordo. Se você é cristão, então você pode orar. A pobreza não o torna pobre em oração. A falta de educação não deve atrapalhá-lo quando está de joelhos. A falta de posição social não será um fardo para você quando você lida com Deus, que ouve o pobre homem quando ele clama e chora e o responde com uma abundância de graça divina. Se você ama a Cristo, se você já sentiu o amor de Deus se derramando em seu coração, se você foi lavado no sangue dele, se você foi salvo da ira de Deus por meio dele, se você é uma nova criatura nele, se você espera ver a face dele com aceitação no final, eu pressiono como um pedido fraternal: junte-se a nós na oração no Espírito Santo. Preste atenção, se você se recusa a se reunir com seus irmãos para orar, cuidado, para que quando você for orar, não se sinta preso em uma prisão. Cuidado, para não se recusar a orar agora que o Espírito de Deus veio, pois você se sentirá privado da presença confortável do Espírito Santo e descobrirá que a doçura da devoção se afastou de você. Cuidado, para que, ao recusar-se a orar agora que o Espírito de Deus está entre nós, não se sinta depois privado da presença confortável do Espírito Santo e buscando, não o encontre. O Senhor enviará a bênção. Se Ele não enviar imediatamente, nossos corações permanecerão suplicando e buscando sua face. Nós imploramos pelo sangue de Jesus e queremos continuar clamando até que a bênção chegue. E podemos confiar nele para que a chuva celestial desça em breve. Ele não disse à descendência de Jacó: me buscarão em vão. Irmãos, tenham esperança e vamos, de maneira unânime, orar no Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1, 20. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a